Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje eu vim trazer algumas outras coisas que eu comprei essa semana. Eu já fiz um vídeo de comprinhas na semana passada, mas essa semana eu comprei algumas coisas bem legais, bem interessantes. E eu resolvi trazer aqui pra vocês verem. Então vem comigo e vamos falar sobre algumas coisinhas bem legais aqui que eu acho que vocês vão querer ter com vocês também. Então vamos lá. Bom, eu comprei. Vamos começar aqui, né, mostrando um pouquinho meio por cima o que é. Eu vou fazer esse unboxing do Notoria e eu vou mostrar pra vocês e falar pra vocês em um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo. Eu vou falar direitinho, mostrar todas as cartas pra vocês, e ele tem relação com aquele outro chamado Goetia, que eu já fiz aqui, ó, nesse card tem o vídeo que eu falei sobre ele. E esse daqui é o contraponto, é o par daquele tarô. Então eu vou mostrar pra vocês que vai ser bem legal também. Em contrapartida, eu vou falar dos livros primeiro, tá? Depois a gente fala sobre esse daqui um pouquinho. Bom, comprei esse livro de Salmos primeiro porque eu achei a encadernação dele linda. É um couro com um hot stamping dourado e prateado. Olha, super, super, super bonito isso daqui sai, tá? Olha a parte de trás, que linda. E ele tem, ó, tá vendo? É dourado as folhas, e ele tem uma folha que não é tão fininha quanto de Bíblia, mas é uma folha mais fininha também, tá? E assim, aí você deve estar se perguntando, né? Mas ué, livro de Salmos, né? Você fala de bruxaria, você fala de feitiçaria, tudo isso no seu canal, e aí você compra um livro de Salmos? Sim, eu compro um livro de Salmos. Eu tenho inclusive uma Bíblia em casa. E aí, eu não sou de nenhuma religião específica, né? E eu tenho bastante... Eu acredito bastante em energia, eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? E os salmos, sempre que você vai estudar alguma coisa, principalmente quando o assunto é anjos, quando o assunto são demônios, você sempre ouve falar de salmos. E tem muitos aí, a Márcia Sensitiva fala bastante dos salmos, né, também. Ah, quer espantar o demônio? Salmo 66, né? Então a gente acaba tendo uma certa curiosidade de ver os salmos. Então existem salmos muito bons para alguns tipos de, entre aspas, né, magia. Então você pode usar para expulsar algumas coisas, ou trazer, ter contato, ou trazer alguma energia angelical ou divina para sua vida. Então, querendo ou não, os salmos são como se fossem feitiços também, tá? Assim, no meu ponto de vista. E é super simples, gente, assim, ó, eles são compridinhos, né? Aí tem aqui os números, né? Então tem Salmo 99, 99.1, 99.2, que daí são os versos, né? E essa edição aqui, ela tem umas notas de rodapé explicando um pouquinho o que significa algumas coisas que são citadas nesse salmo específico, né? Eu até reservei aqui, ó, o famigerado Salmo 66, que todo mundo fala. E eu acho que tem muita gente que não tem contato com salmos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que teve um background de católico, né? Eu fui criado católico, eu fiz catequese, não fui crismado, mas eu fiz o curso de crisma, frequentei algumas igrejas, tive o contato com igrejas evangélicas também, porque meus pais depois de um tempo viraram evangélicos, mas eu tenho esse conhecimento melhor um pouco do católico do que qualquer outro, né? Todo o resto que eu fui tendo conhecimento foi em pesquisa mesmo, tá? E aí esse Salmo 66 aqui é o salmo que as pessoas falam, se eu não me engano, que é para espantar encosto, né? Para espantar coisas que estão na sua casa, tal. Aí eu achei legal mostrar, né? Para quem tem curiosidade, para quem nunca folheou um salmo. E aí ele tem um pedaço, ó, e aí ele pede para você fazer uma pausa, né? Faz uma pausa, aí lê o outro pedaço, faz uma pausa.
lê o outro pedaço, faz uma pausa, lê outro pedaço. Ele é bem grande, mas eu gostaria mesmo assim de falar ele para vocês. Se vocês estiverem passando aí por um momento que talvez esteja sob a influência de alguma coisa um pouco mais maligna ou uma energia mais negativa, eu acho que ouvindo esse salmo vocês podem ficar mais aliviados, né? Então vamos lá. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos! Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus. Ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei em holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Eu resolvi ler, por mais que hoje eu não seja exatamente católico, né? Aquilo que eu falei, eu acredito mais numa energia e que eu pratico magia e outras coisas tal. Então eu resolvi ler para vocês, né, esse salmo, até para acalentar um pouco o coração se você tiver chegado nesse vídeo aqui um pouco aflito por algum motivo, alguma coisa assim. Então ele soa como um encantamento, né, online para vocês aí também. E eu acho bonito, assim, muita gente critica, né, o Bíblia, Salmos, não sei o quê. Eu acho uma poesia muito bonita, né? Eu acho que fala um pouco sobre, principalmente esse, ele fala um pouco sobre dedicação, né, e sobre fé. E eu acho que todos nós, independente de qualquer religião, a gente precisa ter fé naquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que é um salmo bonito. E se você quiser utilizá-lo, né, para algumas coisas, é interessante você ter em casa. Ou ter esse vídeo guardado aí para uma hora que você queira também. Então eu comprei, eu achei lindo, né? Pretendo dar uma estudada, né, melhor.
até para saber, por exemplo, o tipo de coisa que os católicos usam para determinadas situações. Eu acho que pode ser interessante para fazer magia também, tá? E é isso. É da editora Thomas Nelson. Ó, Thomas Nelson. E aí, se vocês quiserem também, eu achei super bonito. Tem várias cores, se eu não me engano, tem preto e azul. Mas eu achei esse vermelho assim mais bonito, tá? Vamos lá! Agora, essa dica aqui, gente, foi uma coisa que me surpreendeu muito, 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 muito mesmo. É um livro da editora Pensamento que chama Bruxaria Verde. Conecte-se com o poder da natureza e descubra a magia que já existe dentro de você. E aí, assim, minha dica: se você é uma pessoa que se interessa pelo tema, né, herbologia, bruxaria verde e tal, mas nunca teve contato com nenhum outro livro, começa por esse, que eu achei ele fantástico. Eu vou folhear para vocês verem. Se você já conhece o assunto, já estudou, já sabe bastante coisa, também veja, porque eu acho que ele tem dicas muito legais, coisas que, por exemplo, eu não tinha visto em outro livro, e eu acabei vendo nesse aqui e eu achei bem interessante. Ele serve meio que como um livro de cabeceira para você consultar toda vez que você tiver alguma dúvida, porque ele é muito fácil de achar as coisas. Ele é todo ilustrado, ó. A diagramação é excelente, eu como designer, né? Ele tem essa luva é isso daqui que a gente chama, gente, tá vendo? Que se transforma em uma mesa para você usar pêndulo e fazer perguntas pro pêndulo. Olha que sensacional! E aí tem as respostas, ó, sim, desconhecido, não, talvez. E aí você segura o pêndulo aqui em cima e espera o pêndulo, faz a pergunta e o pêndulo vai pendular para onde ele dá a resposta. Então é um trabalho de design lindo, olha a capa de dentro. E eu super, 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 super recomendo ele para vocês, porque vocês vão concordar comigo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Esse livro ele é legal porque assim ele junta tudo sobre bruxaria verde, né, bruxaria natural, e ele mostra tudo para vocês de uma forma bem simples, bem ilustrada. Então eu acho que é bem legal. Então, ó, ele vai falar sobre um ponto de partida que ele vai explicar, né, o que é, tal. Tem a roda do ano, a lua, feitiços, bruxaria no armário de vassoura, sigilos, ervas e adivinhação, tá? E aí ele vai falar a história, né, a história da escritora. Vai explicar algumas coisas que é bom você saber se é a primeira vez que você está pegando um livro de bruxo, né, de bruxaria. Se é a primeira vez que você está pegando um livro de bruxaria, ela vai explicar algumas coisas aqui sobre, né, alguns preconceitos, vai desmistificar algumas coisas para que você entre nesse livro de cabeça mais aberta, né, e sabendo algumas coisas, tal. E aí começa, né, faça sua própria magia. E aí fala de alguns assuntos que é interessante você pesquisar, porque aqui ela vai dar uma coisa meio por cima, mas com uma importância muito legal para que você tenha isso como referência, mas se você quiser, você pode se aprofundar em outros assuntos. Então, por exemplo, tipos de feitiço, fases da lua, história da bruxaria, magia das cores, métodos de adivinhação, ervas. Então ela pede para você fazer algum tipo de pesquisa sobre isso, tá? E aí fala da diferença do paganismo, da Wicca e da bruxaria, né? Então é até legal a gente falar sobre isso aqui, né? Porque paganismo são as religiões baseadas em coisas da natureza que adoram um ou mais deuses, normalmente são vários deuses, né? E as religiões pagãs foram religiões muito antigas, que eram cultuadas por povos muito antigos, civilizações muito antigas, e tem tradições e tem cultos que foram absorvidos por outras religiões, né? Lê-se catolicismo também. Já a Wicca é uma religião, é o neopaganismo, né? Uma religião neopagã de bruxaria,
feita agora nos dias de hoje, né? E tem crenças, deuses que são cultuados dentro dessa religião hoje em dia, né? Tem vários covens por aí. E bruxaria é praticamente o ato de você praticar magia, né? Sem qualquer tipo de ligação com alguma religião específica, tá? Que é mais ou menos aonde eu acho que eu me enquadro. Eu me enquadro na bruxaria e não na Wicca. Eu não me considero wiccano. Eu não sigo os preceitos da Wicca. Sigo muita coisa que eles falam, mas eu acho que eu sou mais bruxo do que o wiccano. E aí fala de instrumentos, que é para você usar, instrumentos alternativos, coisas que você pode ter em casa e que você pode usar para fazer as magias. A intenção, fala da importância de você fazer com uma intuição, com uma intenção boa e que dedicação, né, você dedicar objetos a algumas coisas. Então é interessante. Eu já falei aqui, inclusive, nesse vídeo aqui, sobre como você consagra objetos mágicos, né, ou instrumentos mágicos. Então fala muito de intenção também, tá? Fala sobre os elementos, grimórios, livros mágicos. Ele fala como montar o altar. Bruxaria ecológica, porque sim, dá para ser bruxo e ser ecológico, né? Então, aqui a gente fala sobre não enterrar coisas que não são perecíveis, né? Coisas que vão ficar lá como um lixo radioativo tóxico, alguma coisa assim. Reutilizar coisas, né? Então, é bem interessante também. Fala sobre você ser consciente das coisas que você está fazendo, né? Por exemplo, para limpeza energética, eles falam aqui as ervas. Então é um exemplo bem legal. E aí eles começam a falar no capítulo 2 sobre a roda do ano. O que eu acho legal nesse livro, ele não simplesmente fala por cima, né, sobre a roda do ano. Ele fala do significado todo, o que significa, por que surgiu cada um deles, né? Então, por exemplo, aqui, Samhain. E aí ele fala que características desse sabá, né? E coisas que você precisa fazer nesse sabá. E aí, por exemplo, coisinhas que você pode fazer como rituais ou correspondências naturais desse sabá, né? Então você pode montar, sei lá, deixar uma oferenda ao ar livre para os mortos, porque é uma data dos mortos, né? Preparar uma receita de família usando especiarias, que podem ser as especiarias que estão aqui embaixo. Então a gente tem sândalo, por exemplo, tem maçã, então você pode fazer uma torta de maçã nessa época. Já é, de certa forma, uma oferenda, tá? E aí fala de alguns rituais, e aí ele vai passando por cada um e falando as mesmas características, tá? E aí Mabon. E aí ele vem pro terceiro, que é a lua. Aí ele fala das fases da lua, explica qual que é o conceito da lua na magia. E aí, lua nova, por exemplo. Aí ele fala sobre rituais, coisas que você pode fazer na lua nova, que vai ser interessante dentro do conceito de lua nova. Lua crescente. No 7º dia da lua crescente, que é 4º crescente. E aí vai falando. E é legal porque tem um desenho das fases da lua embaixo, ó. E ele mostra exatamente onde você tá. Por exemplo, aqui é lua cheia. Então nós estamos aqui. E aí que tem todas, você vai só seguindo. E aí tem as coisas aqui falando exatamente. Então é legal para você experimentar fazer coisas durante uma determinada lua, para você entender a energia, né, sentir. Eu acho que é legal. E aí tem uma parte que fala sobre feitiços, coisas que talvez você esteja fazendo, que estejam fazendo com que seus feitiços não deem certo. Então você tem uma intenção ruim ou usar um instrumento que não tem nada a ver com aquilo que você... um elemento, né? Que não tem nada a ver com aquilo que você está querendo no feitiço. Então tem várias coisas interessantes. Que são os erros, né? Mais comuns. Tipos de feitiço, que ele fala de vários. Aí ele pede para você criar os seus próprios feitiços.
E aí fala da ocasião, então que dia que é melhor fazer feitiço de determinada coisa. Então, por exemplo, na sexta-feira, por exemplo, e eu não sei, uma curiosidade aqui que eu acho que muito pouca gente sabe. Se você sabe as datas, os dias da semana em inglês, eles falam muito sobre a regência daquele dia. Então, por exemplo, Sunday, que é domingo em inglês, é Sunday. Sun é sol, day é dia. Então é o dia do sol em inglês. E é o dia regido pelo sol mesmo, na bruxaria. Então tudo que tem a ver com o elemento sol, com características do sol, a gente costuma fazer no domingo. E aí a gente tem, por exemplo, Monday, que é segunda-feira. É como se fosse uma variação de moon, que na verdade o original seria Monday, que é lua. Então seria o dia da lua. E aí tem alguns dias que não tem muito a ver, né? Mas, por exemplo, Saturday, que é Saturn Day, que é dia de Saturno. Então, se você prestar um pouquinho de atenção, você pode ter uma dica ali sobre aquele dia. Então, coisas de Saturno a gente faz no sábado. E aí ele dá umas explicaçõezinhas aqui também. Eu achei legal trazer essa informação para vocês, que é uma coisa que, lendo, eu acabei percebendo isso de alguma forma e começou a bater, então eu achei bem interessante. Aqui fala sobre magia das cores, magia com velas, que também tem a ver com cor, né? Substituições eu acho bem legal. Então, por exemplo, eu preciso usar uma determinada erva na minha magia, mas eu não tenho essa erva. Existe algum substituto que eu posso usar? Sim, alecrim. O alecrim ele substitui qualquer erva. Aí cristal de quartzo, por exemplo, transparente, substitui qualquer cristal. Vela branca substitui qualquer outra cor de vela. Então é bem interessante isso daqui também. Pede para você personalizar os seus feitiços, né? Por exemplo, um feitiço de proteção, ele dá todo o caminho para se fazer o feitiço de proteção, mas ele fala para que você pode fazer mudanças de acordo com o que você sentir, né? Que você achar que vale a pena. Aí fala de bruxaria no armário de vassouras, porque assim, gente, vamos lá, a gente vive num país, numa era de preconceitos, né? Então, assim, ainda temos muitos preconceitos com pessoas que mexem com esse tipo de coisa, né? Ou que são bruxos, ou que mexem com magia, né? Então, ele fala aqui sobre magia discreta, que é uma coisa bem legal, que é a bruxaria no armário de vassouras, que a gente fala, né? Que é aquela bruxaria escondidinha dentro do armário, sabe? Então, e aí eles falam sobre sutis, né? A sutilidade dentro dos sabás. Então, coisas que você pode fazer sutilmente, de forma discreta, para comemorar aquele sabá, por exemplo. Que é bem legal. Aí fala de magia lunar, né? Coisas que você pode fazer em determinada fase da lua. Aí fala de rituais matinais. E eu faço vários desse aqui, gente. Eu giro, por exemplo, o meu café em sentido horário, para o meu dia ser evolutivo, né? E não retrativo, né? Eu tiro sempre cartinhas pro meu dia. Então tem umas coisas bem legais aqui. Ver horóscopo também. Rituais noturnos que você pode fazer. Cuidados pessoais, sim, porque a gente tem que se cuidar também, né, gente? Não dá pra ser desleixado, né, com a própria saúde. Aí fala sobre sigilos, como que você pode fazer sigilos, pra que eles servem. Que eu já fiz também um videozinho sobre sigilo, vou deixar aqui o cardzinho pra vocês darem uma olhada lá como é que se faz. Aí ele dá um exemplo aqui que eu, assim, foi a única coisa até agora que eu vi nesse livro que eu achei ruim, tá? Porque ele fala aqui, ó, do 2 pro 3 muda muito, tá vendo, ó? Só que isso aqui, de acordo com o que ele escreve aqui, não bate, sabe? Eu achei bem confuso, tá? Mas sigilo é uma coisa que dá pra fazer de várias formas, inclusive no videozinho que eu fiz vocês vão ver. Como carregar ou ativar, né, os sigilos. E aí tem um capítulo só de ervas.
E aí fala como usar erva, como colher erva, como secar as ervas, para que você pode usar, para que servem determinadas ervas. Tudo bem ilustradinho, ó, é bem legal, tá? Ervas com teor de umidade alta ou com teor de umidade pequena. Então, por exemplo, ervas com teor de umidade alta são ervas que você tem que regar bastante. Então, se você está plantando erva, essas ervas precisam ser bem regadas, tá? Já aqui embaixo, não. Né? O alecrim, por exemplo, é uma erva que você não precisa ficar regando todo dia, né? Então, como que você desidrata ervas? Várias forminhas aqui de desidratar. As ervas e as fases da lua. Aí fala sobre a adivinhação, principalmente de tarô. Se você nunca teve contato com tarô, ele explica mais ou menos aqui por cima para você ter uma ideia de tarô. E fala para você ter para você entender, né? Quando você for fazer alguma leitura, para você também não ficar no vácuo, né? E aqui fala também da relação do tarô com os baralhos normais, né? De cartas que a gente usa hoje para jogar baralho. E aí fala do uso do pêndulo. Fala sobre excriação, que é uma coisa que eu não domino, mas vou estudar. Fala sobre leitura de chás e de folhas. Eu também fiz um videozinho lendo aqui a minha sorte no chá. Vou deixar aqui o cardzinho para vocês também. Ficou bem legal. Eu tenho uma xícara bem interessante aqui também. E aí dá uma dica de leituras complementares. Então, gente, eu achei um livro muito legal, muito completo. Acho que vale muito a pena ter. Se você se interessa por esse assunto, né, compra. Eu acho bem legal. Se você já, sei lá, mexe com cristais, mas nunca mexeu com magia natural, compra, leia. Você vai se interessar, com certeza. Tá? A editora Pensamento não me pagou nada para falar sobre esse livro, só que eu achei esse livro tão fantástico que eu acho que seria egoísmo da minha parte não compartilhar com você que está vendo esse vídeo. Né? Então eu acho que é interessante, tá? É bem legal. Aí ele fala aqui, ó, com tabuleiro para prática do pêndulo. Se você tirar essa capa aqui, a luva, né, do livro, tá? E aí, por último, mas não menos importante, eu vou fazer só o unboxing desse aqui. Que vocês sabem que eu sempre falo que babo um ovo mesmo pro Fábio Listrani, que é um artista que eu gosto muito, adoro os baralhos dele, tenho vários baralhos dele aqui. Já falei aqui sobre vários baralhos dele, já falei sobre o baralho do Goetia, já falei sobre o baralho do Dia de los Muertos, e agora eu consegui um baralho que não tinha no Brasil até então. É o último baralho que ele fez até agora e é um complemento do Goetia. E ele chama Notória. Então eu vou abrir e explicar um pouquinho para vocês sobre o que isso quer dizer. Ele chama Notória Tarot in Light. Feito pelo Fábio Listrani e produzido pela Lois Carabel. Tá? Ó, pra vocês. E, gente, esse baralho aqui, em tudo qualquer lugar que eu vi, era tipo R$330. Porque não tem em muitos lugares no Brasil. Agora que tá vindo pro Brasil, né? E eu tô gravando hoje, que é dia 5 de fevereiro de 2023. Então, agora que tá vindo. E aí eu fui fuçar na internet e falei assim, minha intuição falou assim, ó, fuça na internet. Fui fuçar na internet e me deparei com esse daqui na Martins Fontes por R$167. Metade do preço praticamente, gente. Aí mais do que rápido eu já comprei. A Martins Fontes tem umas promoções bem legais lá. Então, ó, eu não vou falar muito porque eu quero fazer o review dele em outro vídeo. Eu até vou comparar ele com o Goetia junto, para vocês terem uma noção. Eu só quero mesmo mostrar para vocês o que é e falar para vocês, ó, a ilustração de trás, que linda. Enfim, ele é um baralho de anjos, mas anjos da Cabala, tá? Ó, uma
caixinha super durinha. E aí ele vem esse livretinho, ó. Super bonita a ilustração, né, gente? Ah, o Fábio Listrani ele sempre entrega um baralho lindo. Ó, Notória Tarot in Light. E ele fala sobre os anjos, né? E aí aqui tem os significados, atribuições. E fala das invocações desses anjos, tá? Porque ele é esse é um baralho que não é muito para você ficar lendo ele como se fosse um tarô normal, tá? Ele é, na verdade, como se fosse um compendium ou um grimório de anjos. Então ele serve mais como referência para você saber características de determinado anjo, hierarquia dele, né, e tudo mais. Então vamos abrir. Eu consegui resistir a abrir ele para abrir com vocês em vídeo, que eu acho que vocês iam querer ver, né? Então vamos lá. Ó, a Eloy Scarabeu sempre manda uns cardzinhos extras, né? Ó, aqui é uma ilustração da capa, o verso também. E aqui é uma das cartas, né? Caso você queira fazer uma caixinha, nossa, ele é super lisinho, ó. Super glossy, né? Super brilhante, então vai ser um pouco difícil aqui de mostrar para vocês os detalhes das cartas, mas, ó, esse é o verso, ó. Ele é uma carta que dá para você ler invertido, né? Porque o desenho é o mesmo quando você inverte. Então é bem interessante, ó, eu vou passar rapidamente só. E aí eu vou fazer o review para vocês depois. É um papel super bom também. Tá vendo? São só sobre anjos, ó. E aí se você se interessou, no próximo vídeo eu vou falar carta por carta, vou mostrar, vou explicar como é que funciona esse baralho aqui e a gente vai falar sobre ele, tá? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida sobre esses materiais ou quer saber alguma informação extra, né, tal, me coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar aí um like, que ajuda muito, muito, muito esse canal a crescer no YouTube. E aí a gente vai se falando e no próximo vídeo eu vou falar sobre esse baralhinho e a correspondência dele, que é o Goetia, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo e te espero no próximo vídeo. Até mais.